A profecia de La Salette nos ensina que Roma, sede do Beatíssimo Pedro e da única igreja fundada por Cristo, seria conquistada pelos inimigos de Deus. Nossa Senhora nos advertiu que Roma perderia a fé. E de fato está escrito no livro de Jó: ele faz reinar o hipócrita por causa dos pecados do povo. Se Deus, portanto, permite que o hipócrita reine, é para punir aqueles sobre os quais essa hipocrisia está reinando. E qual é a causa desse mistério? E por que Deus permite tal impostura e enganação? Foi para nos esclarecer sobre tudo isso que Nossa Senhora apareceu em La Salette dizendo: são os pecados dos homens a causa de todas as dores que ocorrem sobre a terra. Portanto, se um impostor reina hoje sobre nós, isso significa que muitas gerações de católicos desagradaram a Deus e foram infiéis à aliança. Foi por isso que Deus permitiu que os inimigos se infiltrassem nos antros mais profundos do Vaticano e tivessem pressa para instalar aí o trono das suas abominações. Foi por isso que a Cátedra da Verdade, que era luz para iluminar os povos, foi ilegitimamente ocupada através de um golpe muito bem planejado para instalar uma nova igreja utilizando toda a estrutura da Igreja Católica. De fato, esse castigo já estava previsto nas cartas de São Paulo, que nos advertia dizendo: o mistério da iniquidade já está em ação, esperando apenas o desaparecimento daquele que o detém, ou seja, o desaparecimento de um Papa legítimo com a graça da infalibilidade. Afastando isso, então o caminho estava aberto. O cumprimento dessa palavra nos mostra que estamos muito próximos da manifestação do Anticristo. A segunda carta aos Tessalonicenses também nos ensina que primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o Anticristo. São João nos mostra no livro do Apocalipse que Deus, dirigindo-se às 7 igrejas, lhes promete bênçãos ou maldições, segundo as suas obras. Estas igrejas representam as 7 épocas principais da igreja, cujos personagens essenciais são delineados por São João para ajudar os cristãos, em cada época, a reconhecer o combate que eles vão enfrentar. Ao anjo da igreja de Sardes, ou seja, aquela igreja que se manifesta no nosso tempo, se diz: conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te apanharei.
Deus conhece as obras desse anjo. O Papa da Igreja de Sardes, ou seja, a igreja dos nossos tempos, que se considera vivo, mas está morto. Isso significa que ele parece pertencer ao corpo místico de Cristo e participar da comunhão dos santos, mas na realidade ele está morto, porque o que vemos é apenas uma aparência enganosa de catolicismo. As Santas Escrituras nos advertem que esta prova terrível faria parte das catástrofes do final dos tempos, pois estava previsto no profeta Daniel: virão profanar o santuário, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação desoladora. Mas a multidão daqueles que conhecem seu Deus se manterá firme e resistirá. Então, foi assim que eles, homens depravados de mente e corrompidos de coração, segundo a visão de Leão XIII, vieram profanar o santuário, a fim de instalar uma fraternidade maçônica e ecumênica a serviço de uma nova ordem mundial. O terceiro segredo de Nossa Senhora em Fátima nos dava uma data precisa para o início de todas essas abominações: 1960. De fato, foi a partir daí que eles abandonaram a vossa aliança, destruíram os vossos altares e mataram os vossos profetas, ó meu Deus, para criar uma nova religião, uma religião universal, uma religião do homem. Amaram mais as trevas do que a luz e ousaram tocar naquilo que havia de mais sagrado para desobedecer às determinações dos santos pontífices e perverter de maneira nefasta e impura tudo aquilo que durante 2000 anos o próprio Espírito Santo tinha estabelecido. Mas nós, acatando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, estaremos sempre em união com a verdadeira Igreja Católica e nos submetemos a todos os papas legítimos que nos ensinaram a sã doutrina da verdade e nos transmitiram a tradição dos apóstolos. As portas do inferno não prevalecerão e a Igreja se manterá imaculada na sua doutrina e será restaurada ainda mais bela e perfeita que outrora já foi. E nós, como Elias no Antigo Testamento, desafiamos os falsos profetas do nosso tempo a virem ao Monte Carmelo, onde nós lhes mostraremos que só o Senhor é Deus e só o catolicismo é a verdadeira religião. Continuemos o combate contra o anticristo sem medo, pois Deus mesmo virá para nos dar a recompensa.